Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 5 de abril de 2017. Líderes em livros migram para a web. Impulsionadas pela proliferação dos shoppings no país, as livrarias passaram a última década ampliando suas redes de lojas físicas. Agora, diante dos custos elevados de manutenção das unidades e da mudança do comportamento do consumidor, as líderes do setor querem se voltar para o mercado online, que permite às redes atender não só as áreas onde já estão presentes, como também os mais de 4.000 municípios brasileiros que não têm uma livraria. Na Livraria Cultura, a migração para o online é um processo em curso desde 2014. Hoje, o e-commerce representa 30% das vendas, e a meta é chegar a 70% em até 5 anos. Trata-se de uma clara inversão de estratégia. Desde o início dos anos 2000, e de forma mais acelerada após 2008, a cultura vinha ampliando sua rede. Para abrir novas unidades, chegou a conseguir aprovação de 2 financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, que somavam R$60 milhões, e a vender 25% de seu capital para um fundo de investimentos, o NEO. Com o avanço dos custos e a falta de atualização dos preços dos livros, as margens da rede começaram a ficar apertadas. Segundo o presidente da Livraria Cultura, Sergio Ers, os gastos da empresa com energia aumentaram, só no ano passado, 40%, e com IPTU, 35%. A loja virtual tem um pouco menos de pressão de custos. O centro de distribuição está em um lugar mais barato. Na energia, você tem condições de usar um gerador, compara. Essa aposta no e-commerce não significa, segundo Ers, uma redução no número de lojas físicas, que continuarão como local de engajamento da marca. Recentemente, no entanto, a companhia fechou 2 lojas no Conjunto Nacional, em São Paulo. Ers explica que o encerramento das unidades ocorreu porque a maior loja do Conjunto Nacional será ampliada a um espaço de 400 metros quadrados, onde hoje há uma rampa de acesso, vai virar área de venda. No mundo físico, a loja do Conjunto Nacional é um oásis. É um dos maiores pontos de venda da América Latina, diz uma fonte do setor. Essa mudança de curso veio acompanhada de cortes de custos. Desde 2014, a Cultura reduziu seus escritórios de 3 andares para 1 e demitiu 800 funcionários. Hoje, são 1.300 colaboradores. A gente fez a lição de casa, reduzimos custos e ganhamos eficiência, diz Ers. Apesar de todo o esforço de gestão, os problemas da rede ainda são graves. As vendas caíram 17% nos últimos 2 anos. Ers acredita o desempenho à retração econômica brasileira, sobretudo a do varejo. A Cultura não foi a única rede a crescer no online nos últimos anos. Na Saraiva, o canal também corresponde a 30% das vendas. Nos 9 primeiros meses de 2016, a receita bruta da varejista no e-commerce avançou 10,5%, enquanto a das lojas caiu 4,7%. Falando sobre o livro espírita, Eurípides, no seu livro Raio XDP, Livro Espírita, afirma que escrever um livro não é tarefa simples. Tratando-se de livro espírita, psicografado ou de autoria de encarnado, além da especialidade literária, em si, a questão espiritual impõe-se.
médium ou escritor precisam vivenciar atitudes dignas, de forma a atraírem a aproximação dos bons espíritos, que no primeiro caso psicografia encontrarão trânsito fácil para o ditado mente a mente, e no segundo lavra própria, a possibilidade de cooperar, via inspiração. Contudo, para um livro ser escrito, não basta a vontade de ser médium ou autor. A questão da mediunidade está muito bem esclarecida, de forma a não deixar qualquer dúvida, nos capítulos que esta obra cita sobre o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nele, o mestre Lyonès leciona, com rara pedagogia, como uma pessoa se certifica se possui ou não a mediunidade, no caso, a psicografia. Já quanto à competência literária, não basta também almejá-la, ela é conquista individual, a traduzir-se por clareza e estilo, fruto de não poucos estudos. Num e noutro caso, psicógrafo ou autor, não basta querer sê-lo, a questão se reveste de aspectos que, com toda certeza, conduzem o presente à transcendentalidade, talvez fazendo emergir a vontade de escrever, com fatores predisponentes oriundos de vidas passadas. Não estou afirmando que assim seja, apenas refletindo que assim pode ser, afirma Eurípides. Várias são as finalidades do livro espírita. Destaca 3 Eurípides como um benefício ao encarnado autor ou médium. O maior beneficiado pelo livro é quem o escreve ou psicografa, pois entra em contato com um assunto em toda a sua amplitude, seja pela pesquisa, no primeiro caso lavra própria, seja pela oportunidade de interação com os ensinamentos e as vibrações positivas do autor espiritual. No caso da psicografia, 2 benefício a centenas de leitores, milhares, quase sempre. O livro espírita é o de mais baixo custo no mercado literário, principalmente se for adquirido por intermédio de algum clube do livro espírita CLE, pois o associado recebe a obra pronta, podendo consultá-la quando, onde, quanto e como quiser. Quando um palestrante espírita profere uma excelente conferência, empolgando multidões até, o mérito é indiscutível, pois aos ouvintes lhes é dado um encantamento, proporcionando momentos de elevação e aprendizado moral. Terminada a palestra, a memória tende a não arquivá-la por inteiro. Mas quando alguém adquire um livro espírita e o lê, por um fenômeno psicológico denominado inferência, deduzo que lê, alia-se a autoria da obra, quase sempre se projetando na personalidade de um personagem ou como agente reflexivo de uma ação ou descrição. E o livro está ali, à mão, o tempo todo, para ser consultado, relido, emprestado, comentado e eu acrescente compartilhado hoje pela internet. 3 Benefício ao autor espiritual. Sim, benefício ao espírito que, possuindo luzes amancheias, encontra a oportunidade de distribuí-las, tal como se fosse o despenseiro que oferta graciosamente alimento ao faminto. Faço esta lucubração com o maior respeito aos amigos espirituais que inspiram os escritores ou que se utilizam de um médium para fazerem a divulgação evangélica do autoconhecimento que detém, por certo, fruto do seu redobrado esforço na busca de mais saber e decorrente de longas e permanentes jornadas no bem. A reflexão de Eurípides se arrima nas considerações de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, parte 2, capitão. E, quando, tratando da escala espírita, de segunda ordem bons espíritos, N. 111. Segunda classe. Espíritos superiores. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade. Primeira ordem espíritos puros, N. 113, primeira classe única, assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima.
Como é possível depreender esses abnegados mensageiros de Jesus, em se tratando dos ensinamentos contidos nos livros espíritas psicografados ou inspirados, necessitam de lanternas com pilhas ativas para esparzirem suas luzes, no caso, os médiuns. Assim, cada livro espírita é uma lanterna acesa, para sempre. Esta foi a crônica do amanhecer de 5 de abril, por Feijão.